Então, nós vamos falar hoje sobre a sagrada linguagem das tradições e entender qual é o significado maior das tradições, para que não seja só e exclusivamente a ideia de alguma coisa que está sendo transmitida, porque sempre que a gente ouve falar de tradição, nós pensamos nos conceitos antigos que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa cultura, e fica só aquela ideia de alguma coisa tradicional. Hoje eu quero mostrar para vocês que as tradições têm um papel importante histórico e nos dias de hoje, desse instante, em preparação para uma transformação da humanidade, né? Nós estamos sendo preparados pelas tradições e nós vamos entender isso de uma forma visual, né? Algumas poucas coisas nós vamos ler, mas é bastante interessante que a gente consiga se localizar também nesse contexto, em tudo aquilo que nós ouvimos nos mitos, nas lendas, nos livros que nós lemos, na nossa cultura religiosa, na nossa busca de entendimento sobre o que estamos fazendo, a famosa pergunta, né? O que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? E quem somos nós? Essas perguntas nós vamos aprendendo ao longo do processo de percepção, né? Então, nós começamos aí com a sagrada linguagem das tradições e vamos dar algumas definições sobre todos os pontos que abarcam o significado de tradição, né? A tradição ou as tradições são relativas ao costume, que é o uso, a prática, o hábito e costume das coisas, sobre a herança cultural, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, da nossa família, do nosso grupo social, que é o legado, que é a herança. Tem a ver com a transmissão oral de cultura de geração em geração, que é a transmissão e a comunicação que nós recebemos. São as histórias transmitidas de geração em geração, como vi, a história, a lenda, o mito. Para quem vive não existe, o que significa isso? Que quem vive a história, para quem vive a história, aquilo não é mito. Para quem vive a história, aquilo não é lenda. Como os índios que vivem a sua cultura e para eles o que eles estão fazendo é real. Não é um mito. Eles acreditam que aquilo que está ligado às estrelas, que aquilo que está ligado à terra, que aquilo que está ligado às matas é real. Não há mito para eles. Não existe uma tradição mitológica. Todas as histórias são verdadeiras. São os valores transmitidos de geração em geração, os valores, as normas, os princípios e padrões. É a recordação de experiências vividas. Nós absorvemos as experiências e as lembranças também podem se traduzir em algum tipo de tradição para nós. Nós temos uma tradição, todos os anos a minha tradição pessoal é de fazer isso ou de fazer aquilo. Nós temos isso, né? É a recordação das experiências vividas, como disse, são os dogmas religiosos no tocante à norma, o dogma, os mandamentos, o preceito, a doutrina, ou seja, todos os ensinamentos que constituem a ideia do que a religião organizada ou do que a educação espiritual nos é oferecida. Existem leis, existem regras, existe uma conduta e nós inconscientemente observamos essas condutas, né? Nós estávamos brincando hoje sobre a ideia de que toda vez que a gente, quando éramos mais novos, quando a gente passava em frente à igreja, a gente fazia o nome do Pai. Isso é também uma tradição, porque é um costume que se transmite de geração em geração dentro da nossa cultura religiosa. Aí nós temos o ato de transmitir, né? Que é a cessão, a entrega, a transferência, o outorgamento, a iniciação. Todos nós ouvimos falar de iniciações. O batismo da criança é uma iniciação. O índio, quando fura a orelha, é uma iniciação. A mulher, a menina, quando se torna mulher, é uma iniciação. Então, nós passamos por iniciações que nós conhecemos e nós passamos por iniciações que são automáticas na nossa vida.
E depois nós temos os textos sagrados, a tradição dos textos sagrados. Nós vamos ver alguma coisa bem interessante sobre isso, né? Quais os textos sagrados? Né? A Bíblia, a Torá, o Corão, o Bhagavad Gita, os textos Sufi, o livro de Mórmon, os pergaminhos do Mar Morto, os apócrifos, os textos coptas, o Tilan Balan, o Bardo Todol, que é o livro dos mortos tibetano, o livro egípcio dos mortos, o Piste Sofia, ou a Piste Sofia, mistérios e profecias e etc. Todos os textos sagrados compõem um único quadro na humanidade de transmissão de que existe alguma coisa além. Existe alguma coisa que está além do persona, além do eu, além do ego, né? Sejam os deuses mitológicos, seja um criador, seja o cosmo, seja uma mãe divina, existe algo além de nós. E nós recebemos isso como crença através das tradições. Os livros sagrados, os textos, as profecias falam continuamente disso. E nós temos continuamente na nossa língua incidências da tradição que nós desconhecemos, né? A exemplo de quando, por exemplo, você se espanta com alguma coisa e você fala, nossa, o que é esse nossa? Alguém sabe o que é nossa? Em verdade, o nossa vem de Nossa Senhora. As pessoas carregam o contexto de linguagens espirituais ao longo da sua vida sem saber que se refere a esses contextos, porque elas receberam isso de forma tradicional na sociedade. Depois nós temos aí, né, o alimento ritual, né, os alimentos consagrados, sacrificiais e santificados. Toda cultura espiritual tem o seu alimento sagrado. Os povos indianos têm aquilo que eles chamam de prasada, que é o alimento consagrado, o alimento que eles estão rezando enquanto eles estão produzindo. Nas tradições africanas existem as famosas comidas para os orixás. Cada orixá tem a sua comida específica e é feita com um requinte, especificidade das qualidades daquele orixá muito especial, né? No judaísmo existe a bênção do pão e do vinho, que vem lá das tradições de Melquisedeque, que vem também durante a Páscoa, o pão sem fermento, né? E as ervas amargas. No cristianismo, por exemplo, no catolicismo, o pão, a hóstia e o vinho também são alimentos sacrificiais, também são alimentos sagrados. Então, toda a história do alimento, do pão de cada dia, toda a história da comida tem a ver com alguma coisa sagrada, né? Na antiguidade se oferecia uma porcentagem da melhor colheita, do melhor gado, se oferecia uma porcentagem daquilo que nós produzimos de melhor ao divino. Então a comida tem uma relação sagrada com as nossas tradições. O alimento é sagrado. A reunião em torno de uma mesa é sagrada. Sem que nós lembremos disso, toda vez que nós estamos em torno da mesa, nós estamos praticando um ato que já foi consagrado, que é sagrado, historicamente. Nós estamos praticando uma espécie de comunhão, e isso é muito importante. Depois, nós temos as geometrias sagradas, as tradições que nos são transmitidas consciente e inconsciente, porque tudo na tradição, vamos deixar bastante evidente, tem a parte consciente, a qual nós praticamos, nós exercitamos, e tem o inconsciente, no caso como das línguas que eu citei há pouco, e no caso da geometria sagrada, né, nós temos os símbolos da espiral, a proporção áurea, que nós vamos ver, a Fibonacci, né, os agrogramas ou os crop circles, que são aqueles círculos nos trigais na Inglaterra e em outros lugares do mundo agora. E nós temos as línguas sagradas, né? A decodificação de pictografias, ideogramas e hieróglifos. Toda tradição sagrada é transmitida através de uma língua muito especial.
né? Através do latim, nós ouvimos quando éramos crianças na igreja. Hoje, quando nós lemos os textos sagrados, nós sabemos que existem certas línguas, certas palavras, certas pronúncias que são muito importantes por causa da sua vibração, muito importantes por causa do seu contexto e o conhecimento que existe por detrás destas línguas, né? Hoje muitas pessoas praticam os mantras, né? E os mantras são falados em várias línguas. Muitas pessoas pensam que mantras são só os mantras indianos ou tibetanos, mas existem mantras em diversas línguas, né? No hebraico, existem mantras em egípcio, existem mantras ali em chinês. A própria língua indígena comporta palavras que são mântricas ou repetitivas e que, quando nós pronunciamos, elas geram efeitos tanto psíquicos em nós, como no nosso corpo e, é claro, de maneira espiritual. Então, eu tenho aqui essas relações sobre quais os pontos que abarcam o significado das tradições, né? Bom, nós vamos ler só alguns slides, porque ele é muito chato, depois a gente vai ver muitas imagens bacanas, né? E nos diz assim: a linguagem é um dos mecanismos de maior valor como um conjunto de expressões e signos que transmitem a informação dentro de uma cultura, sonora, gestual, indumentária, no comportamento e crenças. E nós temos aí a transmissão, os modismos, né? Que não são tradições e coagulam a linguagem. O que significa? A moda que nós vemos nos dias de hoje, e em outros tempos também, a moda não pertence ao grupo das tradições. Em geral, as modas, elas coagulam, elas deturpam. Em geral, as modas, elas param a transmissão das tradições. Porque o modismo vem de certos enxertos de mudança comportamental na sociedade. Né? Se você vai para uma aldeia indígena, aquela transmissão oral é sempre a mesma, as tradições estão ali. Não existe uma nova moda. Hoje nós temos modas musicais, modas de roupa, nós temos, no universo dos dias de hoje, a tatuagem, o piercing, uma gama imensa de modas que coagula a tradição, que faz muitas vezes que a tradição que ela desapareça. Então a moda não faz, os modismos não fazem parte da transmissão das tradições. E aí nós nos perguntamos, né? Como estamos nos comunicando? Quais são nossas tradições e crenças? Eu estou comunicando realmente o meu aprendizado das tradições? Porque nós vamos perceber que a tradição tem a ver com o nosso comportamento. Nós somos educados pelas tradições também. E eu não digo tradição no sentido limitado, mas tradição no sentido de continuidade de uma percepção, de uma nova percepção de si e do universo. E eu estou comunicando isso, eu consigo me comunicar no dia a dia com as minhas percepções do universo, ou eu estou me permitindo ser coagulado pelos modismos, pela falta de tempo que normalmente a gente tem. Eu que moro em São Paulo, sei a questão das distâncias, as pessoas sempre correndo, todo mundo sempre ocupado, todo mundo sem tempo para tudo. Eu estou permitindo que isso aconteça de forma que eu não consiga mais vivenciar os aspectos tradicionais, até mesmo a tradição do encontro com os amigos, a tradição das festas familiares, né? Eu estou conseguindo fazer isso ou eu estou sendo atropelado pelos modismos do mundo? Isso gera a questão da descontinuidade das tradições, né? A invasão, a contaminação, as manipulações para fins de poder, criam um pensamento, uma informação que tem uma imagem limitada. Aquilo que transgride a tradição tem uma imagem. Aquilo que transgride a tradição tem um valor social, que são, nos dias de hoje, como já de muitos tempos para cá, o valor sensual, né? O valor da estética, o valor do poder e o valor do controle. Esses valores são oferecidos para nós
diariamente. E no meio desses valores, eu prefiro gastar uma fortuna para me embelezar, para deixar o meu corpo melhor. Não quer dizer que eu não vá tratar do meu corpo, mas eu gasto uma fortuna para estar dentro de um determinado padrão, quando eu poderia estar usando também essa mesma fortuna para me educar, para educar minha alma, para ajudar as pessoas e assim por diante. Existe uma transferência de valores nesse sentido. E existe a semiótica dentro do processo de entendimento das tradições, que é a leitura dos signos e símbolos da natureza, que os índios fazem muito bem, né? O índio, quando vê uma nuvem negra, ele sabe que vai chover. Se ele vê uma planta se mexendo, um pássaro específico que vem, ele sabe que o tempo está mudando, ele consegue ler os posicionamentos das estrelas, a semiótica do processo natural. Nós conseguimos fazer essa leitura do comportamento. Vamos parar por alguns segundos e pensar, eu consigo fazer uma leitura do comportamento humano no planeta, já que hoje nós temos comunicação e imagem instantânea em todos os lugares do mundo, e consigo entender os significados disso? Ou tudo que está acontecendo me atropela e eu simplesmente me permito ser invadido? Então eu me encho de emoções negativas porque o ar está pesado, porque as coisas estão ruins, eu não consigo valorizar aquilo que realmente é importante? Ou eu consigo parar, respirar e fazer a leitura de que grande parte do que está acontecendo, as pessoas não estão tendo muita noção. É como todos nós já assistimos pela televisão, as brigas de torcida de futebol, que são aquelas massas de pessoas fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo tipo de comportamento, como se fosse um enxame. Todas aquelas pessoas estão sob a influência de uma única forma de pensar, porque elas foram conduzidas, foram induzidas, elas chegaram a isso. Então, comportamento de massa hoje é muito perigoso no sentido da pessoa não pensar ou perceber o que está fazendo, embora ela acredite que aquele é o valor dela, sendo que o valor dela é incalculável. Nós nos medimos, ou as pessoas no mundo estão se medindo muito por baixo, porque também não estão conseguindo observar essa percepção das tradições, tá bom? Bom, as tradições falam da origem de quem somos e em quem nos tornamos. Elas nos transmitem o conhecimento para o retorno à origem. As tradições vieram de um ponto, né? Seja ele de um acontecimento na nossa vida, ou na vida da nossa família, ou na própria humanidade. E quando nós falamos em retorno à origem, nós estamos nem falando mais em retorno à origem familiar, nós estamos falando em retorno à origem da essência do ser humano. A nossa intenção hoje aqui é tentar transmitir um quadro maior da percepção da humanidade, e não só a questão das tradições locais. Embora as tradições locais nos indiquem muitas vezes, às vezes é importante fazer um estudo mais diferenciado numa tradição local, mas um quadro maior do porquê todo o conjunto total de todos esses elementos que nós vamos mostrar, estamos mostrando, são uma linguagem que está nos preparando. É uma linguagem que está tentando fazer com que o ser humano consiga despertar para a sua verdadeira essência, a sua verdadeira origem. Então, nesse contexto, nós temos a tradição das estrelas, a tradição dos templos, a tradição das almas e dos deuses, a tradição das escrituras ou conhecimento verbal e a transformação e redenção. Se eu estiver falando muito rápido e dando sono, fique em pé. Então, esses pontos das tradições são os pontos que englobam o conjunto de todas as tradições que nós estamos vendo e que falam para nós uma linguagem, tanto no nosso inconsciente como das nossas origens, da nossa origem humana e da nossa origem
extra-humana, ultra-humana, além da nossa origem divina. Vamos começar então. Nós temos aí, como eu disse, a tradição das estrelas, dos templos, das almas e dos deuses, a tradição das escrituras ou conhecimento verbal e a transformação e redenção. Então, nós temos, em questão de textos, eu vou falar rapidamente sobre alguns textos, né? Existe um texto copta, né, de um pergaminho copta antigo, chamado Pistis Sophia, que é um texto místico, né? Nós podemos dizer que as grandes culturas da humanidade, as grandes religiões da humanidade, têm o seu aspecto tradicional e o seu aspecto místico. Como, por exemplo, no judaísmo nós temos a Cabala, no islamismo nós temos o sufismo, no cristianismo nós temos o gnosticismo, que são os ramos místicos, né? E quando a gente fala místico, nós estamos falando da relação da alma, a relação do ser com a totalidade. Isso é místico, e da relação com todas as coisas. Então, Pistis Sophia é um texto copta do século II, III, um texto místico que fala dos ensinamentos de Jesus depois da ressurreição. Isso é muito interessante, quem tiver a oportunidade de adquirir, de estudar esse texto. E esse texto faz parte do conjunto das tradições das Escrituras e, ao mesmo tempo, das tradições das almas. Depois, nós temos o livro egípcio dos mortos, que fala a mesma coisa. Ele tem o mesmo contexto. Ele prepara o ser humano para a sua jornada depois deste mundo, dizendo que existe algo depois deste mundo. O Pistis Sophia fala exatamente isso, da jornada da alma depois deste mundo. Então, basicamente, Jesus fala ali naquele texto anterior. Ele fala para os discípulos: olha, agora vou vos falar abertamente, sem parábolas, de onde vocês vieram, nós, os seres humanos, de onde vocês vieram, por que vocês estão aqui, o que os aprisiona aqui e, melhor ainda, como vocês saem daqui. Esse é o ensinamento. O livro egípcio dos mortos tem esse contexto de preparação da alma para um pós-vida, no sentido de encontrar um caminho superior, também de transformação. O Bardo Todol, ou o livro tibetano dos mortos, fala a mesma coisa, no contexto da preparação da vida, do corpo, para a jornada da alma depois desta existência. E o Popol Vuh, que é uma das tradições, que é um dos contextos dos textos maias, fala exatamente a mesma coisa. Cada um na sua língua, cada um nas suas formas de percepção. Agora, é muito interessante que grandes tradições tenham livros, tenham pergaminhos, culturas de épocas diferentes, culturas com tradições diferentes, culturas com conhecimentos diferentes, falem a mesma coisa e tenham livros especiais em preparação para algo que vem depois. Isso é incrível. Isso não é uma coincidência, óbvio. Se nós pegarmos, como eu disse, o contexto global, isso parece que é um enredo, né? Populações, povos, línguas, conhecimentos. Mas, dentro dessa percepção dos textos e conhecimentos e tradições da alma, nós temos as tradições ligadas à geometria. E aí nós temos Pitágoras, né? Que formulou o famoso teorema de Pitágoras, que eu não consegui usar ainda, mas eu sei que ele serve para alguma coisa. E nós temos, é óbvio, quando a gente brinca sobre isso, é óbvio que todos nós passamos, às vezes, momentos muito densos na escola, tentando decorar o teorema para poder fazer a prova e depois descobrir que você não vai usar isso de uma forma prática, a não ser que você seja um engenheiro. Mas a existência da percepção matemática e geométrica que vem a partir disso para o ser humano começa a mostrar um caminho onde as geometrias têm um papel não só fundamental, mas são o princípio e possivelmente
sejam a jornada inteira que vai nos levar a uma transformação. E nós vamos ver isso, né? Aí nós temos, obviamente, Da Vinci, a proporção áurea, nós temos Fibonacci e a sua sequência que mostra onde toda a natureza do universo ao micro-organismo obedece uma ordem. Obedece uma ordem, desde o nascimento das plantas até a espiral da galáxia, até o redemoinho do cabelo da criança. Todos nós estamos conectados por uma ordem matematicamente engendrada. Até a espiral da nossa hélice de DNA obedece a essa ordem. Então, será que esses padrões são aleatórios na natureza? E esses padrões estão no nosso inconsciente. E por estarem no nosso inconsciente, nós acabamos descobrindo esses padrões, né, como Pitágoras, como Da Vinci, como Fibonacci, acabamos descobrindo esses padrões e colocando em uso esses padrões para mostrar, para revelar, para ativar em nós uma percepção de que nós estamos conectados com alguma coisa muito maior. Quando nós investigamos as geometrias do corpo humano, nós percebemos todas as suas proporções geométricas, todas as suas proporções, elas são absolutamente, elas são regulares, elas têm números-chave. Por exemplo, né, o ser humano tem basicamente 206 ossos principais dentro do corpo. E, recentemente, os cientistas também descobriram que o número 26 é o número da frequência das proteínas que ligam a molécula do nosso DNA humano. Então, o número 26 é também, na tradição hebraica, na tradição da Cabala, o número da soma do nome de Deus. Então, 206 ossos, você tira o 0, você tem 26, o 26 do nosso DNA, o 26 das letras do nome de Deus. Será que isso continua sendo aleatório? Ou existe uma assinatura no nosso corpo? Uma assinatura que está se manifestando através da nossa percepção, através das nossas intuições, porque se essa geometria acontece na nossa parte física, ela acontece também na nossa parte química. Ela acontece na nossa parte eletroquímica. E ela acontece em vários setores e valores. Nós temos, talvez vocês já tenham ouvido falar, acredito e espero que sim, sobre o trabalho do Dr. Masaru Emoto. O Dr. Masaru Emoto faleceu ano passado e ele trabalhou com essas frequências de geometrias na água, onde ele escrevia palavras, né? Palavras como amor, esperança, cura, colava em vidrinhos com água destilada e congelava essa água e apareciam estas geometrias. Estas geometrias, quando ele colocava palavras negativas, como o nome de Hitler, como coisas como mal e outras coisas nesse sentido, essas geometrias, ao invés de aparecerem geometrias harmônicas, apareciam formas deformadas. Isso é o poder das palavras impressas. Imagina o poder da palavra falada. Lembrando que essas geometrias estão na água. E o nosso corpo é feito de 70 e poucos % de água. O nosso globo ocular é feito de 88% de água. Então, se as minhas palavras são positivas, estas geometrias se manifestam no meu corpo e auxiliam a vários processos de mudança, de cura, a vários processos de liberação, de talvez campos energéticos que estejam ali em desalinho. Hoje a acupuntura sabe disso. Agora, se as minhas palavras não são boas, não são positivas, é óbvio que as geometrias da água do meu corpo
vão provocar doenças, vão provocar uma série de sintomas. A gente percebe que as pessoas, quando estão apaixonadas, como ficam os olhos das pessoas? Isso não é brincadeira, os olhos brilham de verdade. Os olhos das pessoas apaixonadas brilham. As pessoas, quando estão sendo curadas, os seus olhos brilham, porque as geometrias da água, dos olhos, se transformam nisso. As pessoas, quando estão doentes, as pessoas, quando estão deprimidas, as pessoas, quando estão em processo, elas ficam com o olho opaco, sem brilho. Existe até uma pesquisa muito profunda, que não dá para a gente falar sobre isso hoje, feita no México, sobre a cura do corpo através do brilho dos olhos e da água do corpo. Vamos ver se eu consigo passar. Esse é um videozinho que eu não consegui. Aqui. Infelizmente não tem o som, mas são frequências que são emitidas sobre a areia, tá? São frequências, algumas altas frequências, outras baixas frequências, e quando esse som vai mudando, a areia vai formando formas geométricas, vai formando mandalas. Essa é uma pesquisa desenvolvida por um cientista chamado Hans Jenny, ali nos anos 60. Hoje isso está sendo feito também. Então, à medida que o som muda, a geometria muda. Então, imagina que você está cantando. Imagina que você está cantando músicas ou mantras, né? Que são aquelas palavras especiais que a gente sabe. O que vai acontecer? As geometrias vão mudar dentro de nós e vão mudar fora, do lado de fora, no espaço ao redor do nosso corpo. O tempo todo nós estamos formando geometrias e o tempo todo nós estamos formando mandalas ou formas que são formas negativas em torno do nosso corpo. Imagine isso, nós podemos formar escudos de energia ou escudos que têm uma ressonância positiva e de cura, ou nós podemos formar verdadeiros buracos negros, dependendo das nossas palavras. Dependendo do que nós estamos... O poder da palavra, que é um outro ensinamento das tradições, né? É talvez uma das coisas mais importantes no tocante ao que nós estamos fazendo com as palavras sagradas, as palavras santas. Quando você abençoa alguém, quando você abençoa uma comida, quando você fala coisas positivas o tempo todo, né? Nós conseguimos imprimir estas geometrias no espaço. Quando nós cantamos, acontece isso. Quando nós cantamos músicas que contêm geometrias, ou músicas mântricas, ou quando nós estamos orando os salmos, ou quando nós estamos falando palavras que tragam luz e positividade, é isso que está nos acontecendo, é isso que está acontecendo em torno de nós. É isso que está acontecendo não só em torno, mas no ambiente onde nós estamos. Quando nós estamos ouvindo músicas sagradas, essas músicas mais clássicas também, esse tipo de frequência, e são frequências coloridas, né? Então imagina vocês devem ter ouvido já os sutras tibetanos, aqueles sutras em que os monges tibetanos cantam com aquela voz mais grave, né? O que acontece em torno deles? O que acontece é isso. São essas mandalas que eles desenham, porque eles não só estão criando essas geometrias, como eles estão modulando essas frequências que criam literalmente portas para energias positivas entrarem. Quando a gente fala de energia positiva e negativa, a gente não precisa nem ser muito místico para isso, né? Todo mundo sente quando o ar está carregado. Todo mundo sente quando existe um peso. E todo mundo se sente feliz quando alguma coisa boa, quando uma notícia boa, quando algo positivo está acontecendo. Então, o nosso desejo para que algo bom aconteça
pode mudar tudo. Por isso, o poder da bênção. Quando você diz Deus te abençoe, ou quando você simplesmente abençoa, até mesmo sem que a pessoa saiba, você está transmitindo isso. Você está transmitindo frequências de luz, frequências de geometrias. Por isso estas geometrias não são aleatórias, não são apenas geometrias ali de Pitágoras, não são apenas geometrias que nós encontramos na natureza. Elas existem além da natureza visível. Elas estão na natureza invisível de todas as coisas. Nós nos transformamos em seres multicoloridos. Porque o pensamento das pessoas que estão em depressão, o pensamento das pessoas que têm raiva, o pensamento das pessoas que normalmente fazem aquele mantra negativo, né? Não quero, não posso, não vou, não consigo, não sei, não tenho. É um pensamento em preto e branco. E nós estamos aprendendo, nós estamos descobrindo que o poder das cores que vem nas vestes dos seres, de todos os grandes sacerdotes da história, né? Para quem já teve a oportunidade de entrar num templo budista, tibetano, por exemplo, você vê parece que você está numa outra dimensão. Você vê cores em todos os lugares. Você vê cores em todos os lugares. E todo mundo sabe o poder da cromoterapia, de visualizar cores diferentes. Todos nós sabemos disso. Então, quanto mais nós cultivamos a capacidade de pensar positivamente, colorido, e fazer com que a frequência, o som daquilo que nós estamos emitindo seja benéfico, quanto mais cura, quanto mais contato nós fazemos uns com os outros. Quantas vezes você conhece uma pessoa e você vai logo de cara com ela? Alguma coisa vocês não precisam nem conversar, às vezes. É porque existe uma ressonância. E as ressonâncias estão ligadas exatamente a essas frequências com as quais nós trabalhamos. Tradicionalmente, né, nós começamos a perceber que todos os ensinamentos do passado sobre como falar, como fazer certas orações, como cantar de determinadas maneiras, que foram recebidos pelos nossos avós, bisavós, tataravós, e historicamente começam a fazer sentido. Por que os salmos são orados assim? Por que os sutras são falados assim? Isso, ao longo de toda a história, trouxe e traz para nós uma abertura de percepção de que nós não estamos desconectados, por mais isolados que aparentemente estivermos, nós estamos ligados uns aos outros pelas ressonâncias, pela mesma frequência, pela mesma vibração. E aí, agora nós estamos vendo que as geometrias mais complexas também estão aparecendo para nós. Além delas existirem no universo da natureza, além delas terem a razão da proporção áurea, além de nós percebermos e sabermos que elas existem dentro de nós, nos nossos ossos, no nosso DNA, além de sabermos que a pronúncia de palavras específicas e sons específicos cria essas geometrias e nós inconscientemente pensamos nelas. Agora essas geometrias têm aparecido para o ser humano, e aí nós temos a imagem do que é chamado de crop circle ou agrogramas, que são aqueles desenhos que aparecem nos trigais na Inglaterra e nos trigais em outros lugares do mundo. E aqui mesmo no Brasil começou a aparecer em Santa Catarina, e talvez em outros lugares eu não tenho conhecimento. E quanto mais a civilização avança tecnologicamente, olha só que muito interessante isso. É claro que existem trigais que são falsos. Algumas pessoas fazem. Mas a grande maioria, eu diria 70% deles, os investigadores, percebem que não há como as pessoas fazerem isso. Porque o ramo de trigo ele não quebra, ele apenas deita. O trigo que deita continua a produzir com mais carga, inclusive, de proteína do que os outros, ou seja, nada se estraga. E eu coloquei aqui um conjunto, né, dos principais bem conhecidos, em que várias geometrias têm aparecido. Esses agrogramas são imensos, às vezes têm tamanho de 4, 5, 6 campos de futebol, são gigantescos, aparecem da noite para o dia ou em questão de horas, mas sempre
com uma linguagem de geometrias, uma linguagem matemática, uma linguagem... É como se eles, ou seja lá, qual é a inteligência que está transmitindo isso para nós, estivesse nos dando um dicionário de geometrias, de uma linguagem que não é a nossa linguagem linear mental, mas uma linguagem que abarca várias dimensões, porque alguns desses agrogramas já conseguiram ser decifrados, outros não se conseguem decifrar ainda, outros aparecem com símbolos conhecidos historicamente, outros aparecem com composições de galáxias e planetas, e outros aparecem com uma sequência de linguagem binária, né? Matemática. Aqui, isso daí que nós estamos vendo é um texto. É um texto que foi decifrado matematicamente, né? Em linguagem binária. Infelizmente, eu não tenho esse texto aqui, né? Mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar. Esse é um texto em linguagem binária, muito elaborado, mas muitíssimo elaborado, e que tem aparecido também, ou seja, a linguagem matemática está sendo utilizada, né? Outros agrogramas parecidos com aquilo que é chamado de flor da vida aparecem. O símbolo da flor da vida é um símbolo multicultural que aparece em todas as civilizações e tem conexão com a origem da alma do ser humano. Outro muito interessante que apareceu a questão de alguns anos atrás, é esse já um pouco mais diferente, são 2 agrogramas em 2 campos de trigo diferentes, e aí perceberam que deveriam juntar estes pontos como se fossem pictures. E quando eles juntaram esses pontos, eles encontraram o quê? Encontraram a face do Cristo. Então imagina o que é que estão tentando nos dizer. O que estas geometrias, o que esses sinais estão dizendo? O que essa linguagem de geometria sagrada que tem dentro, fora, que está no som, que está na mente, que está em todos os lugares, está nos dizendo? Nós precisamos contatar, nós precisamos entender esse contato que está sendo feito conosco de dentro para fora, do inconsciente para o mundo consciente. Tirar o foco um pouco das coisas negativas do mundo, porque o que acontece hoje é que quando nós ligamos a televisão, quando nós entramos na internet, hoje é uma vasta rede de coisas negativas que a gente lê, de coisas ruins mesmo, de gente brigando com gente, as pessoas estão se isolando. Apesar de nós estarmos vivendo em um tempo de tecnologia, de comunicação instantânea, as pessoas querem apenas defender as suas próprias opiniões, em detrimento das necessidades da humanidade. Nós precisamos prestar atenção, porque há uma linguagem que está sendo dada, e ela não vai ser dada para sempre. Ela está sendo dada, a humanidade está pronta, porque está recebendo linguagens cada vez mais sofisticadas, ao mesmo tempo em que as descobertas científicas nesse campo se tornam cada vez mais sofisticadas também. Nós entramos agora na razão das grandes descobertas que estão sendo efetuadas, para que a gente entenda a nossa história e as nossas tradições. Nós estamos vendo aí uma pesquisa submarina que foi feita já há quase 20 anos, na região de Okinawa, no Japão, desenvolvida por um grande cientista, né? E eles encontraram sob o oceano, vestígios de uma grande civilização. Numa região chamada Yonaguni, no Japão. Nós vemos o tamanho dos degraus, e isso provavelmente aconteceu muito tempo antes das próprias pirâmides. Isso tem muito mais de 6.000 anos. Isso tem muito mais tempo do que a história que nos é dita.
Então, as tradições conectadas aos templos nos mostram que a nossa civilização, que o ser humano é muito mais antigo. Né? Essas são aí as fotos de Yonaguni e o Dr. Kimura, que foi o responsável, acredita que essa é a antiga. Então eu vou passar rapidamente aqui vários slides, né? O tema é muito vasto, obviamente, que fala, aí nós temos vários templos, falando dessas tradições de templos pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos também aí na região do Amapá, um lugar onde nós trabalhamos, encontramos templos muito parecidos com Stonehenge, né? Desenvolvemos pesquisa arqueológica lá. Nós falamos das pirâmides ou as células piramidais que existem, que falam de uma constante que existe no planeta, chamada constante cosmológica, que a pirâmide aparece em todos os lugares do planeta, né? Em várias regiões do mundo. Pesquisas feitas anteriormente por um pesquisador chamado Thor Heyerdahl, que conectou a Polinésia com o Peru e descobriu os mesmos deuses lá. E aqui no Brasil nós desenvolvemos a mesma pesquisa encontrando também o mesmo Deus, né? Os mesmos deuses, as mesmas conexões, que é o Deus Viracocha, as conexões que existem entre os tibetanos e o povo polinésio também, a gente vê as mesmas vestimentas nas suas tradições, e os ensinamentos transmitidos pelos índios no Brasil, que falam dos povos das estrelas, da música em cores, né? As tradições das estrelas conectando a civilização de Órion com as pirâmides em vários lugares do mundo. Não vai dar para a gente explicar isso mais profundamente, né? Mas as conexões com as constelações em templos no Oriente e conectando com constelações planetárias. As estrelas estão sempre ligadas às tradições aqui na Terra. A árvore da vida, que existe em todas as tradições, a tradição da Mãe Divina, né, com aparições visíveis, como a aparição de Nossa Senhora no Egito. Essa é uma foto nos anos 60 e recentemente nos anos 2000. A tradição da Mãe Divina, que existe em vários lugares do mundo com nomes diferentes. E nós encontrando um novo caminho para desenvolver uma nova mente, que não é mais a mente literal ou a mente limitada, mas nos transpondo para uma nova mente universal, através do poder dessas tradições. E quando nós finalmente tivermos o conhecimento, a percepção e trabalharmos como uma irmandade no planeta, nós vamos ser capazes de erguer a mão e sermos tocados pela mão de Deus. É óbvio que a gente pode ficar vários dias aqui falando sobre isso. Não temos mais tempo. Mas, basicamente, as tradições nos dão esse conhecimento profundo. E eu acredito que a nossa conexão aqui, né, de estarmos todos aqui através dos nossos interesses, de aprender, de crescer, de nos transformarmos, faz parte dessa conexão geométrica, matemática, de uma tradição que não é mais algo morto, mas é uma preparação para uma transformação de todos nós. Nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo chamados, e eu espero que nós atendamos esse chamado.